Hoje nós vamos falar sobre as ginásticas competitivas, dando continuidade à aula de ginástica geral, e temos basicamente 3 modalidades da ginástica, que é a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Eu vou botar alguns vídeos de algumas modalidades para a gente poder visualizar como acontece, mas não vou botar sobre todos para não sobrecarregar o tempo do vídeo. Então a ginástica se inicia, na Grécia Antiga, e quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente fala de muitos anos antes de Cristo, entre 200 anos e 700 anos antes de Cristo, e eles já tinham uma noção do que eles acreditavam do que era o corpo perfeito. Então eles se utilizavam dos movimentos ginásticos para poder moldar o corpo do jeito que eles queriam. A ginástica, em geral, era usada como treinamento militar, preparação esportiva e busca pelo corpo perfeito. Obviamente, depois, com os Jogos Olímpicos, isso se intensifica e começa a ter uma mudança de pensamento em relação não só ao corpo, mas também à sociedade em si. Como a gente já falou bastante sobre isso no primeiro vídeo, a gente vai pular agora para 1811, que foi quando essa prática foi usada na Alemanha como prática de exercício ao ar livre. Então eles pegaram essa ideia de moldagem do corpo e utilizaram para a preparação própria. Depois isso é utilizado para a preparação também dos militares, e aí a gente começa a ter uma adaptação também para o esporte. E ele só se transforma em esporte de fato quando a gente chega na Bélgica em 1881, que apesar dela ter sido considerada como uma prática perigosa e muito revolucionária, alguns adeptos dela começaram a ver aquilo como uma possibilidade de competição. A partir desse momento a gente consegue ter algumas competições de ginástica, basicamente masculinas, e obviamente quando a gente chega nos dias de hoje a gente tem o esporte dividido entre masculino e feminino, e alguns aparelhos desses esportes podem ser mistos, pode ser só masculinos ou só femininos. Então a gente vai começar pela ginástica artística e as modalidades mistas, que podem ser o solo e o salto. O solo ele tem a característica de ter a variação dos movimentos, então você tem movimentos obrigatórios e tem os movimentos de alta complexidade e de menores complexidades. E isso quem decide, esses movimentos são os próprios atletas, a gente define para onde vão correr no tablado, que movimento vão fazer, se vão fazer saltos, e por aí vai. E eles definem isso através de um papel que eles entregam para a arbitragem, dizendo tudo o que vai fazer, e tem que seguir aquilo ali à risca. Se eles mudarem algum movimento, eles perdem ponto. Se não tiverem os movimentos perfeitos, também vão perdendo ponto, e por aí vai. Os saltos, que são corridas seguidas de um salto sobre uma mesa, e também tem movimentos
que podem ser obrigatórios, e movimentos que trazem mais dificuldade para ganhar mais pontuação. Simone Biles. Agora a gente entra nas modalidades exclusivamente masculinas, né, que são cavalo com alças, argolas, barras paralelas e barra fixa. E a gente pode ver, por exemplo, no cavalo com alças, que ele se remete aos movimentos de guerra. Então, se a gente queria analisar a força e o apoio daquele atleta, era só colocar ele para fazer os movimentos em cima de um aparelho que se parecia com o cavalo. Então, o cavalo com alças remete aos tempos de guerra. E as modalidades exclusivamente femininas, né, são as barras assimétricas e trave de equilíbrio. Quando a gente compara barras assimétricas com barras simétricas, né, que é o comparativo com o masculino, assimétricas são barras que têm diferentes alturas. Então elas têm que fazer movimentos em uma barra e transportando em movimento para uma outra barra, né, no ar, não pode tocar no chão. E o masculino são duas barras de mesma altura que também tem que fazer movimentos de subida, né, de saída e por aí vai. E a trave de equilíbrio, que é como se fosse uma mesa, só que ela só tem um espaço de 10 centímetros. Então é muito estreito e elas têm que fazer movimentos acrobáticos, né, para poder... E também a pontuação conta na entrada e na saída. Então agora na ginástica rítmica, ela que é mais antiga do que a ginástica artística, e ela tem seu registro para mais de 3.500 anos, né, a partir dessa data. Então ela tem a sua importância, porque ela retratava como os reis, né, como os senhores se utilizavam disso para fins de recreação. Então eles assistiam essas pessoas fazendo esses movimentos muito bonitos. E hoje em dia a gente se utiliza desses movimentos, né, de forma muito mais complexas para poder fazer um sistema de pontuação e gerar uma competição. Na Grécia ele era usado como fim para culto ao corpo, né, assim como competitivo, e no Egito ele era usado para fins de lazer. Ela só foi incluída na federação em 1962 e hoje é uma modalidade oficialmente exclusiva, só, né, feminina. Então já temos homens que participam de competições masculinas, obviamente, mas ainda não é oficial. É possível que futuramente essa competição masculina se torne oficial. Na ginástica rítmica a gente tem 5 aparelhos. Eles são corda, arco, bola, massa e fita, e elas podem ser individual ou por equipes de 5 atletas. E a ginástica de trampolim, que é menos conhecida, ela pode ser individual, sincronizado, em trampolim e tumbling, e ele consiste em uma cama elástica extensa em que os atletas têm que fazer o movimento em cima dessa cama. Então é meio parecido com o que a gente tem no circo hoje em dia. Yeah, that was a good performance from the French pair. They took a bronze at the World Championship. Xuan of the People's Republic of China, gymnast from Zhejiang. He's been training there for about 13 years or so. This is his first World Championships. Oh, that was very nicely done indeed. That was very nicely done from Zhang Xuan. A little better looking actually than in the team competition. Interesting to see how
this compares to his qualification marks. He's really well positioned on the centre. He gets good height. Yes, there'll be more difficult work than that. Tem a expectativa do White, agora vem Bruno Martini, é o último salto. Final do duplo mini trampolim, Mundial de Ginástica de Trampolim. Brasileiro com chance de pódio, vale a sua torcida. Basta um 35.9. Vamos lá, a primeira nota Bruninho. dele foi 37. Triplo mortal. Triplo mortal de saída. Bruninho, muito excelente a série do Bruninho. Ele não aterrissou na zona amarela, mas aí a Shirley, a sua treinadora, Shirley Arantes, que é uma grande incentivadora, uma grande dedicadíssima ao trampolim. Triplo mortal carpado, triplo mortal grupado de saída. Não foi uma execução tão boa assim do Bruno, mas eu acho que dá para brigar por medalha ainda aí. A gente finaliza por aqui. Isso aí foi só uma volta para a gente entender o que é a ginástica competitiva e como ela funciona, a gente observar como são algumas competições, né? E também tentar entender o sistema que gere essa competição.